Estamos ao vivo! Vamos lá, vamos chamar o Fofo. Hoje nós vamos falar com Marcelo Caiano, o Fofo. Então a gente vai localizá-lo aqui e trazê-lo para a nossa conversa. Cadê o Fofo Esportes? Ele mesmo. Ah, tá online, cara. Vamos lá. Cadê o nosso amigo Fofo Esportes? Aí daqui a pouquinho ele já vai entrar na nossa... Ai, quem tá Olha aí? ele aí! Fala, dois, tudo bem? Tudo bom, Tudo Fofo? bom? Tudo bom, e vocês? Bem também. Muito bom. Vocês Bom te ver dividem, aqui. vocês dividem as orelhinhas aí, os dois, né? Pois É o jeito. Uai, tá certo. Você escuta e ela fala, né? É isso? Isso é assim, dentro e fora do rally, né? Na live também ela manda e você escuta, é isso. Estamos Quase assim. isso. Muito legal. É um grande prazer ter você aqui, Fofo. A gente já tem uma pequena história juntos, né? A gente já se conhece há alguns anos aí do rally, mas acho que faltava essa oportunidade para gente bater um papo, né? Sim. Do nosso lado é legal porque a gente te vê quase todo dia, né? Na hora do almoço, fazendo o seu programa, mas você nunca nos vê, né? Então é uma interação diferente agora. Pois é, né? Até peço desculpas por ter acelerado o processo, é que realmente semana que vem eu tenho aquela live lá, num lugar realmente maravilhoso lá, inclusive é uma estação de live lá, um lugar muito louco, que fui lá e me encantei semana passada, eles me convidaram para conduzir aí uma live, né, que vai acontecer lá, e aí eu até te pedi desculpas aí por ter feito com que a gente acelerasse aí, tirasse outra pessoa que estaria marcada, não sei como é que estava a agenda de vocês aí, tá bom? Nós vamos esse ano aqui no Projeto Piloto tentando, né, buscando publicar um vídeo toda sexta-feira, né? E hoje a gente estaria publicando o vídeo do Mitsubishi Motorsports de Curitiba, que foi no sábado passado. Sim. Então aí você só empurrou Curitiba para semana que vem, mas fica tranquilo, tá tudo certo. Ó, que honra, puxa vida. Quem sou eu perto de uma Mitsubishi Motors, hein, cara? Nossa Senhora. Muito embora eu tenha muita saudade. Tem local de destaque, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui não em tô cima. não tô vendo nada aí. Pera aí, olha aqui, ó. Agora sim, ó. Ó, que tem aqui, ó. Bacana, né? Isso é uma história bem lá de bonita. 2018. Isso é uma história bem bonita, né? Bem bonita, que legal. Tô pronto, meninos, às suas ordens e ao que vocês quiserem. A gente queria começar, então, conversando sobre o papel do locutor, né? Eu estava aqui pensando, antes da gente começar, né, naquele camarada que vai no futebol e ouve no radinho enquanto assiste, né? Isso prova que estar presente no evento não traz toda a emoção que uma locução, que uma análise traz ao vivo, né? E é isso que você traz para a gente no off-road. Fala um pouquinho de como é que é o papel do locutor de corrida, de off-road, de trilha, como é que funciona. Rapaz, você tocou num papel fundamental, né? O pessoal está entrando na live, obrigado aos amigos que vão participando com a gente. O legal dessa tua pergunta, esse questionamento, já colocando o rádio de pilha como uma coisa que eu acho fundamental, né? Eu também gosto muito do rádio. Eu sou um amante do rádio, eu viajo escutando música, eu estou o tempo todo escutando música, eu sou muito fã do rádio, né? Eu sempre fui muito fã do rádio. E me tem uma identificação com o rádio até o ponto de ter uma rádio hoje, não é? Então isso foi uma coisa muito bacana, de verdade, né? Essa coisa do rádio. Então eu tive grandes mestres, né? Osmar Santos, Luiz Silvério, Zé Silvério, né? Eu falo sempre da galera, eu falo Luiz Silvério, que eu sempre faço confusão com
com o repórter, né, que era da antiga Fórmula Truck, da Copa Truck, o Silvério, e tem outros tantos que serviram de inspiração para transformar justamente nessa emoção. O papel do locutor é um papel de ser uma atração a mais para o evento, de tentar sintetizar tudo aquilo que o cara que demorou tanto tempo para fazer o evento, ele explane de uma maneira sucinta e que todas as pessoas entendam o que ele quer apresentar para essas pessoas de antemão, né? Então, na função do locutor, dependendo, é claro, do evento, mas na sua grande maioria, é apresentar nesse primeiro estágio, né? Sempre a gente divide em 3 etapas, como apresentar o evento como um todo, o que a gente vai proporcionar, tentar sintetizar isso. Depois, durante o evento, também, né, mostrar um pouco do conhecimento e apresentar os artistas, que são vocês, que também são artistas desse esporte, que é o esporte a motor. E no final, o encerramento do ato em três atos, que é justamente a premiação, que é o momento do júbilo, é o momento da máximo de uma competição, que é justamente a premiação. Então, o papel do locutor é tentar sintetizar o que vocês, artistas, fazem, mostrando o que o organizador, o produtor do evento quer, e a gente tentar explanar, não só para vocês, mas as pessoas que estão ao entorno, e ainda mais com esse momento onde as internets estão aí e as lives estão ocorrendo juntamente com isso, mostrar para as pessoas de fora um pouquinho do que é um evento ao qual você está participando. Legal. Você lembra a primeira vez que a gente conheceu o Fofo? Primeira vez que a gente conheceu o Fofo? Que a gente ouviu o Fofo. Eu lembro. Eu não lembro. Na verdade, a gente não conheceu você, mas eu lembro de ver você e de escutar numa narração da Cup em Mogi Guaçu. Foi no Velocitar, quando teve Cup e Motorsports junto. Então a gente lembra de você lá em cima, narrando, e eu falava, gente, mas quem que é esse cara animado que tá narrando a Cup? Você não fazia parte do Motorsports, né? Não. E era muito bacana, porque os carros passavam ali perto e você transmitia a emoção para quem estava assistindo. Né? Então, só um carro passando, ok. Mas com a sua locução, a gente sentia a diferença, né? Sentia o calor da emoção, né? E aí depois a gente veio a se conhecer no Rally do Fofo, que foi em 2018. Pessoalmente, né? Pessoalmente foi quando você fez o convite para nós, mas... Isso foi em 2017. Isso foi em 2017. A primeira impressão lá em 2017 na Cup foi muito bacana mesmo. Né? Ver Aí você narrando... Aí vai de encontro o que o Gustavo falou, que é você assistir um jogo e escutar aqui, de repente, uma emoção diferente, né? E você está tocando num ponto que nos fez ser diferenciado no mundo que a gente vive hoje, que é justamente tentar transbordar e envolver as pessoas que estão dentro do evento, envolver todo mundo, e fazer com que todo mundo sinta um pouco dessa emoção, né? Mesmo aqueles que estão ali desligados, ao mesmo tempo está ali como um convidado e não está ali por estar, é amigo, é o vô, é o tio, é alguém, e está simplesmente ali por estar de bobeira. E aí, de repente, se você consegue chamar a atenção desse cara, você começa a falar, puta, que legal, né? O cara está ali tentando mostrar o seu trabalho. E um dos grandes diferenciais disso tudo foi, por exemplo, narrar um cara passando na frente ali e ele chegando em último lugar, como se ele estivesse chegando em primeiro. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas, né, do nosso trabalho, uma coisa que a gente sempre evidenciou, como fazer a largada do primeiro ao último e fazer a chegada do primeiro ao último carro que estão passando pelo pórtico. Isso nos destacou muito no cenário, inclusive nos Sertões, durante alguns anos, a gente fez esse trabalho, né? De esperar todo mundo chegar no último instante, até o último momento em que o cara está cruzando a linha de chegada e tem alguém com conhecimento para passar para as pessoas. Tá chegando o Feroz, que é a preparação do André Cebola, do Gustavo e da Débora, do Loirão, de Santo André, que essa história toda, entendeu? Essa é uma parte dessa história toda. Eu não se lembrava disso. Né? Não é só porque aquele competidor chegou em último que ele se preparou menos, né? Ele se preparou, se dedicou, então ele tem um valor, né?
Ele tem que receber esse reconhecimento. Aliás, né? aliás, diga-se de passagem, os primeiros colocados, eles já têm o holofote natural, não é? Uhum. É uma coisa que já se tem essa autopromoção. E aquele que chega por último, fatalmente, pouca gente vai dar a real importância. Um rally, vocês estão andando lá com 40 carros numa categoria, vou imaginar, na Motors, não sei quantos que estão hoje na categoria de vocês, mas já estiveram aí 30, 40 carros. Uhum. E às vezes você chega em 38º e 39º lugar, e o cara de 40 carros, você ganhou de um, ou de repente você chegou em último porque você furou um pneu, enfim. Não desmerecem a sua participação e não diminui o seu grau de importância. Afinal de contas, não são só 5 que fazem o rally, são 40. E se a gente só dá ênfase para esses 5, ficaria muito... Para mim, perde um pouco da essência do que eu imagino. Para formar um rally, precisa de turismo light, de turismo, de graduados, de master, mas precisa mais de todos que agrega dentro do evento, senão só dos holofotes para os principais a gente já tem. Aí senão não tem evento, né? Então, exatamente. É isso que a gente tenta sempre mostrar para todo mundo. Estou entrando alguns amigos aqui que fazem parte dessa história aí, o Alex, que é um parceirão, a Tuane, que estão acostumados com o nosso trabalho do dia a dia. Legal. Que legal. Não, e a parte disso que a gente quis te trazer para essa conversa, né? Porque no caso nosso do rally, também não é só competidor e diretor de prova, né? Tem locutor, tem comissário, tem apuração, tem fecha-trilha, tem toda uma estrutura para fazer isso tudo acontecer, né? É um circo todo, né? E não é pouca coisa, né? Bastante coisa que tem no bastidor. Não, e assim, por exemplo, a gente encontrou com você esse ano no Transparaná, né? Então, foi uma oportunidade da gente, mais uma vez, estar com você, de ver o seu trabalho. E quando a gente soube que você ia para lá, a gente ficou super animado, porque o povo tem uma ligação assim bacana com a gente, um estilo de locução diferente, né? E aquela animação toda logo cedo, todo mundo nervoso. Você lá super tranquila, botando música, mas ajudou bastante. Porque você já tem a tensão natural do dia de vocês, né? Vocês já vão ter... E querendo ou não, ninguém gosta de perder. Essa história de quem gosta de perder é balela, né? Tem gente que se conforma mais com a derrota, mas gostar de perder ninguém gosta, em nada. Então você já tem... Boa noite, Giliardi. Você já tem aquela tensão da prova, você já tem aquele compromisso de fazer o seu melhor, porque também você entra para sempre fazer o melhor. E tentar se mostrar o melhor possível. Então a gente tenta justamente fazer o contrário, dar uma relaxada, tentar não tirar do foco, mas dar uma aliviada na situação para que vocês possam soltar um pouquinho, relaxar um pouquinho, porque é muito complicada essa história toda do compromisso, né? Fala, Eduardão, tudo bem? Carlos Martinazzi. Vez ou outra eu vejo você com a bermuda que faz a gente perder o foco mesmo, viu? Essa bermuda de abacaxi. Tem a do abacaxi e tem a bermuda da sorte, né? Eu tenho uma bermuda da sorte que eu uso muito no Radical. Aquela do abacaxi foi no Transparaná com os meninos de Toledo lá, né? Aquele maluco doido, aquele é um retardado mental mesmo, né? Da melhor qualidade, na essência da palavra, um verdadeiro retardado. Mas o Jean é um louco de pedra, né? E eu tenho a bermuda do Jean, só que agora no processo do Cuidar de Mim, ela ficou meio que uma lona de circo, né? Então você ficou meio grande, vou ter que arrumar um abacaxi menor, ter que pegar aqueles abacaxi um pouquinho menor para usar. E a bermuda azul, que eu uso nos eventos que eu chamo de Radical Off-Road, que é essas provas de arena fechada que a gente faz, é um pouco parecido com o Mr. Jump, mas guardadas as devidas proporções, eu uso pelo menos um dos dias a bermuda da sorte, que é a bermuda azul, que ela vai comigo em todos os eventos. É meio superstição. Não sou supersticioso, nunca fui, mas nesse caso específico da bermuda, ela ficou marcada. Que eu usei uma vez, esqueci, usei a segunda, esqueci, quando eu vi, mas de novo essa bermuda? Aí eu falei, não, é a minha bermuda da sorte, eu não tinha que falar, sabe? E aí acabou virando a bermuda da sorte, de verdade, e eu sempre uso só para incomodar os falatores aí, para deixar isso aí para eles todos. E aí, então, entrando um pouco nisso,
Como é que você se prepara para um evento? Isso é um dos grandes diferenciais, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito em falta, é uma coisa que eu vejo muito pouco no Brasil, que é a preparação, né? A preparação, saber quem são as pessoas, saber a cidade, saber alguma particularidade. A gente tem algumas pessoas no Brasil que elas se acham conhecedoras de tudo. Eu sou muito sincero. A gente vai demorar 80 anos, a gente não vai aprender absolutamente nada da vida. A gente só vai aprender que realmente não sabe nada de nada. Mas eu procuro me preparar, saber tudo que eu vou fazer, estudar o que eu vou fazer, de quem que eu vou falar. Porque não que a gente não cometa erros, né? Longe de mim achar isso, mas que a gente possa transmitir também para aquelas pessoas, como a gente disse no início do programa agora, para que a gente consiga essa interação melhor, porque a pessoa que está ali falou, pô, o cara conhece, sabe um pouquinho de mim. É igual vocês, se sentiram segurança quando sabia que eu estava lá, porque a gente já sabe quem são vocês, a gente guarda quem são vocês. Pouco diferente de alguns profissionais que trabalham, que se importam com 2, 3 figuras e nada mais do que isso. Não, eu tenho uma preocupação global e realmente me preparo, estudo tudo aquilo que eu vou falar. Não que às vezes não saia alguma coisa errada, porque isso errar, todos nós estamos ali, e às vezes existem outros fatores, pode parecer muito engraçado, mas um dia eu estava no Maranhão em Balsas, 48 graus, e nós tínhamos um patrocinador, que era uma marca de desodorante, e ele seguiu com o rally o tempo todo. Ele chamava-se Salgadinho, era o diretor de marketing. Foi um trabalho maravilhoso. E aí eu falava assim, eu não posso errar o nome da marca da porra do desodorante, eu tenho que falar o nome da... E a determinado momento, já estava 48 graus. Aí eu falei a marca do principal concorrente. Né? Foi uma gafe, eu acho que foi a minha maior gafe da minha vida. E aí ele olhou para mim e falou, não, você não está falando sério. Eu falei, meu Deus do céu. Era uma coisa que, sabe, eu tinha me preparado tanto para aquilo, mas estavam 48 graus, era 3 horas da tarde, eu fui até às 8 da noite falando para todo mundo, do meio-dia às 8 falando, né? Então, acontece às vezes por uma questão de... Você fica realmente, às vezes, abalado, um calor de 48 graus realmente é difícil. A gente se prepara para tentar errar menos, né? Lógico, né? Com certeza. E quem não se prepara vai na sorte, né? É igual vocês, estão sempre estudando planilha, vendo a onboard de vocês, sabendo onde vocês erraram, onde vocês podem melhorar. É a mesma coisa, né? A gente também tem que ser assim. Por isso que nós somos pagos para isso. Senão era mais fácil você pegar um locutor de porta de loja e botar lá para ficar falando o nome das pessoas. Né? O Alex fez um comentário... Ele falou que lá no Radical você conhece, né? Os pilotos e as famílias. A gente vê até a cor da cueca deles. A gente vê os seus vídeos, né? É um lugar fechado, tem aquela super torcida do pessoal lá. Como que é pra você? Porque é totalmente diferente do Regularidade. Você se despede da gente no pórtico e tchau. Mas lá você fica com o pessoal junto. A prova toda, né? Como que é ficar lá no meio da lama com o pessoal lá? Eu tenho umas fotos que são até bem legais, não sei se vocês já viram, umas fotos que eles me obrigam a entrar na lama, né? Porque eu fico tirando o sarro deles o tempo todo. Eles me convidam a entrar carinhosamente na lama ou eles me jogam. Então eu prefiro, por conta própria, para não me machucar, eu acabo fazendo o que tem que fazer, não é? Mas há algum tempo atrás, há uns 2 ou 3 anos, eu apostei muito nisso que eu faço hoje, que é o Radical. Eu criei uma liga, eu criei um grupo. Nós já existimos o Extreme Trophy Brasil, uma galera que faz um trabalho sério, o Extreme RS, que faz um trabalho sério, e eu resolvi juntar tudo isso e criar uma liga radical, para uma nova categoria, que é essa nova categoria. Eu estou apostando muito nisso. E eu me afastei um pouco dos rallies de regularidade, do cross-country. Vocês estão me vendo um pouco menos nessas provas. E eu também não fiz muita questão de estar participando dessas provas, não por nada, não que eu não tenha a paixão pelas provas de regularidade, de cross-country, nada disso. É que eu apostei nesse nicho de mercado e é uma coisa diferente, porque igual vocês falaram agora, a minha narração ela é full time. Então eu começo tipo 11 horas da manhã,
Olha o Eduardo falando, meu fotógrafo aí. Perfeito. Alguns já não me querem mais na cidade, porque eu faço eles também. Quando eu tenho que ir, eles têm que ir também. Só que ele foi pagar mico lá, né? E aí eles têm que ir também. Então, eu me identifico muito hoje a esse esporte e realmente ele tem uma interação um pouco diferente. E a gente meio que levanta essa bandeira do radical. Eu estou lutando por esse esporte, quero profissionalizar esse esporte, mas a minha tarefa ela foi um pouco diminuída por causa desse problema que está todo mundo enfrentando. Mas a gente tem planos assim fantásticos para o ano que vem. Sim, é uma coisa muito legal. E vocês vão ter uma oportunidade uma hora dessas para participar com a gente ou assistindo nas lives da Renata, que faz com muito prazer para todo mundo. Que bacana. Com certeza a gente vai sim. É uma coisa muito legal e fora do nosso escopo, né, de esporte, né? E eu fico super animada, né? Quem sabe a gente vai lá para cair na lama também. Se tiver uma Radical Light aí, avisa a gente. O Bernardão. O Bernardão, né? Isso é uma coisa que eu brigo muito hoje nessa categoria, nessa esporte que é o radical. Eu brigo por isso, para que a gente consiga também o nosso turismo light do radical. Porque a gente tem carro hoje de 300, 350 mil já, né? Nós estamos passando por um patamar muito profissional, com motores 0 km, um motor V8 de grandes carros, né? Você tem aí uns carros realmente muito parecidos com o que o Tim Cameron faz hoje nos Estados Unidos, que é o grande ícone do esporte no mundo hoje. Você tem hoje amortecedores de R$ 5.000 cada unidade, você tem um eixo portal hoje de aproximadamente R$ 25 a R$ 30.000, um bloqueio a ar, aí você coloca tudo isso dentro de um pacote e vira 250 a 300 mil reais dentro dessa história toda, né? Então realmente, só que a gente não quer perder essa essência porque a gente quer. Porque se eu ficar só com os caras que estão ganhando, que eu falei para vocês, eu quero só ver o grandão participando. E a gente vai perder essa essência de ter o Bernardão com os seus queridos participantes brincando e se divertindo com a gente, entendeu? Isso é uma coisa que eu brigo muito pelo esporte. E eu quero criar a Light da Light para que as pessoas com seus carros muito perto dos originais possam participar e possam andar claro, com todos os aportes, desvios, para que não estrague o carro de vocês também, porque tá mais hoje em dia, nunca mais volta. Mas isso é o que a gente fala na missão do canal Projeto Piloto, né? É promover, desmistificar o esporte, porque se não tiver a categoria de entrada, um dia não tem mais o esporte. Né? Se não tiver turismo light, não tem graduados, meu amigo. Essa é a história, né? Isso é uma briga minha, porque quando vocês participaram do Rally do Fofo, vocês viram a quantidade de turismo e turismo light na nossa prova. Eu faço muita questão passeio, e 4x2, e um monte de... Tinha chance para todo mundo, né? Eu não faço questão, com todo respeito aos graduados e master, mas aí o cara, ele dá uma erradinha, ele já vem, esse desenho tá meio errado. Teve um cara de Minas Gerais que veio na nossa prova, ele fez cancelar 8 PCs por causa de um desenho que ele errou, sabe, gente? Eu fiquei muito triste aquele dia, eu falei, cara, isso é um rally solidário, você tem certeza que você vai fazer isso com a gente? O outro, sabe? Então, esses caras, às vezes, o meu rally, por exemplo, é para turismo light, para essa galera que eu admiro demais, que é a galera que hoje eu me preocupo, que é justamente como vocês fazem, que é o foco de vocês, é o foco dessa renovação. A renovação. A palavra é essa. Essa é a palavra, essa é a palavra. Não deixar o esporte morrer e deixar sempre que esse pessoal novo, né, não tenha medo de falar com os mais velhos, os mais experientes. Sim, claro. Né? E pedir dica, né? Até semana passada a gente deu dica aí para um pessoal, eles pegaram 3 primeiros lugares, então assim, a gente tá dando direitinho. O aluno tá ficando melhor que o professor, isso é uma merda, né, cara? Muito melhor! Isso é ruim pra caramba. Pra Deus e vai, entendeu? Por isso que eu não vou ficar ensinando locutor, não, porque o cara vai tomar meu lugar aí, vai se danar, rapaz, vai se virar. Brincadeira mesmo. Esses dias me pediram uma indicação de um locutor, eu falei, não, vem cá, vou trazer o rapaz aqui, fazer uma dobradinha com ele aqui para trazer, que né? Legal. É isso aí, é o que vocês têm que fazer mesmo.
Não tem jeito. E a gente já deu algumas pinceladas, mas conta um pouco como é que é a sua história, como é que você caiu nessa carreira, como é que você começou. Que isso eu realmente não conheço esse lado do foco. Nem eu. Rapaz, eu sou professor, né? Sou professor de matemática e tinha farmácia. Eu sou formada em matemática. Ah, então, tá vendo? Tá vendo? Por isso que a gente tem espíritos afins, por isso que a gente se gosta tanto, Débora. Não é à toa, entendeu? Adorei. E só que hoje é um pouco diferente. No tempo que eu era professor, nos idos de 98, fui professor, até 2000 acho que 2002, mais ou menos, fui professor. E pelo Estado, né, professor do Estado, e eu tinha farmácia também. Tive uma farmácia, eu era proprietário de farmácia e professor para complementar a renda, porque eu queria casar, eu queria ter minha casa, eu queria ter minhas coisas, né? Então eu fazia jornada dupla, eu dava aula de manhã, dos primeiros horários da manhã, corria para a farmácia, trabalhava o dia inteiro, saía da farmácia, voltava para terminar de dar as aulas todos os dias à noite até 11 horas da noite. Então tinha uma história aí. Puxado, né? Realmente era uma história para quem é igual todo mundo passa, né? De luta, né? Tamo aí, né? Quem não tem berço de ouro tem que ir à luta, né? E eu sempre falei sobre isso. Mas o que eu ganhava como professor, naquela época era muito difícil, gente. E hoje mudou bastante, graças a Deus. Mas na minha época, o professor ganhava... O que eu ganhava como locutor esportivo, quando eu comecei essa história, o que eu ganhava como locutor era o que eu ganhava um mês inteiro dando aula, eu ganhava num final de semana como locutor. Aí eu falei, não vai dar. Só que antes disso, voltando um pouquinho, eu tive uma experiência com rádio em 1900, pelo amor de Deus, né? 1984. Tive minha primeira experiência no rádio, né? E foi uma experiência muito legal. Nós fazíamos uma brincadeira chamada Paquera na Avenida, montávamos um sistema de som na praça, fechávamos com a autorização da prefeitura e ficávamos fazendo uma locução e colocando músicas. E ficávamos tocando um DJ ali ao ar livre e pegávamos o patrocínio daquele quarteirão. Alô, sorveteria, o sorvete gostoso da Débora e do Gustavo. Vai lá na sorveteria do Feroz, você pega aquele sorvete gelado. Aí o cara dava uma gorjetinha. Então a gente fazia essa história toda. Legal. Só que isso parou no tempo. E muito tempo depois, quando eu tinha farmácia e trabalhava como professor, eu tive um problema nós fomos visitados pelos amigos aí do além, os caras que acabaram nos roubando, né? E a gente ficou um pouco traumatizado. E a gente falou, Renata, nós vamos fazer uma viagem. Para onde a gente vai? Vamos para Santo Tomé das Letras. Eu sempre quis ir para Santo Tomé das Letras lá. E eu entrei na internet, primeira coisa, bati o dedo, vi Pousada das Magas. Pousada das Magas, eu conheci um senhor chamado Luiz Scarparo. Um gnomo, ele parece um gnomo, pequenininho mesmo, ele parece um gnomo desses caras, parece um gnomo, cara. Em São Tomé das Letras, pareceu um gnomo. Cara, mas o universo conspirou de uma forma assim, gente, que vocês não acreditam. Foi muito legal, foi muito legal. Parece que eu conheci o Luiz a eternidade. E eu falei para Renata, eu conheci uma pessoa agora pelo antigo Messenger, uma coisa assustadora, assustadora. E fui para São Tomé com a minha mãe, meu filho e a minha tia. E o meu filho estava com um probleminha de uma tosse bem forte. Ele tinha 3 aninhos, 17 anos atrás, 8 anos atrás, mais um pouquinho. E nós fomos para lá e conheci o Luiz. E o Luiz trabalhava para a Mitsubishi. E eu não sabia. Ele trabalhava para o Paulista de Velocidade na época, tinha o Paulista. Em 2004 tinha o Paulista de Velocidade. Eu comecei no Paulista de Velocidade fazendo... arrumando o parque fechado para eles. Eu ficava cuidando do parque fechado. Aí eu aprendi a fazer largada, chegada, controle de largada. E aprendi ali a trabalhar dentro do rally. E um dia o locutor faltou. E aí eu falei, tô aqui, se vocês precisarem, eu tô aqui. E fui, com a indicação do Luiz. O Luiz fazia o rádio, fazia estação de rádio para comunicação.
E ele falou, olha, na Cup eu não vou te levar porque lá tá muito difícil de entrar e todo mundo quer trabalhar na Meet Cup. E passou um tempo, eu fiz a primeira locução lá no Paulista, de velocidade, era o Deco Muniz, que era o cara do Rally. E surgiu uma vaga, o pessoal mandou 3 caras embora ali, deu um probleminha lá, uma confusão, e saíram 3 pessoas. E aí o Luiz falou, conversa com o Detlef. Eu sabia, Detlef, quem que é esse cara? Det o quê, né? E aí eu mandei o Messenger de novo, cara, e mandei o Messenger pro Detlef. Ele falou, o que você faz? Eu falei, eu faço tudo que você quiser. Você é locutor? Eu falei, eu sou locutor. Você tem certeza que você é locutor? Sou locutor. Então tá bom. Então você esteja em tal lugar assim, assim, assim. Fui para São Pedro, lá aqui pertinho, Águas São Pedro aqui. Foi minha primeira prova no Rally. E aí, antes da prova, chegou a Georgia, que era gerente de comunicações. Não sei se vocês pegaram nessa época, antes do Fernando Solano. Não. Você é locutor mesmo? Você tem certeza? Mas antes eu tinha ido conversar com a Corina. Tive um tete-a-tete com a Corina, né? E eu não sabia quem era a Corina. Ah, você vai conversar com a pessoa lá. Achei que era com a Mary, e a Mary só me recebeu, eu fui conversar com a Corina. E a Corina gostou de mim naquele momento e me mandou. E quando eu fui pro evento, galera, o microfone balançava na mão assim de um jeito. Eu tive que colocar o microfone no tipo Roberto Carlos aí. Quando eu estou aqui, não segurava mais o microfone e o negócio tremia demais. Mas foi muito bacana. A partir daquele dia começou a minha história dentro da Mitsubishi. Fiquei lá quase 15 anos de trabalho. 15 anos, na verdade, né? E foi aí que começou a minha história no Rally. E as outras provas foram aparecendo. Foram surgindo provas como o Rally dos Sertões, como o Erechim, como o Paulista de Off-Road, Trans-Bahia, Trans-Paraná e todos os trans que vocês imaginam. A única que eu não fiz foi o Trans-Catarina, que tem o Diego, que é um ótimo parceiro aí, um grande locutor também, que trabalha lá e dá conta do recado perfeitamente. Olha só, né? Como às vezes as oportunidades aparecem na nossa vida, né? E aí você tem que estar disposto a abraçar, né? O vento leva, e aí? Eu luto contra ou eu vou a favor, né? E foi tão intenso isso que eu saí da farmácia, primeiro eu tinha saído já de professor, né? Porque não dava para ser professor no Brasil naquela época, não dava. Hoje está muito melhor, graças a Deus. Fico feliz pelos valores que os professores ganham hoje. Não é o que eles merecem, mas melhorou bastante, diga-se de passagem. E larguei da farmácia também. Eu cheguei a ter 2 farmácias, cheguei a ter 10 funcionários. Eu também abandonei pela questão profissional. Eu me tornei um profissional da locução no Brasil. E vivia só da locução esportiva. Graças a Deus, vivo só da locução esportiva hoje no Brasil. Que é uma coisa difícil, porém a gente conseguiu fazer isso. É interessante, né? Porque você tem os caminhos, né? Você pode ir pelo caminho acadêmico, né? Se formar em rádio e TV, jornalismo, alguma formação de comunicação e batalhar para entrar no mercado. E tem um conhecimento que é empírico, né? Tipo, você começou, talvez alguém tenha te ajudado no começo, mas assim, vou tropeçando, vou aprendendo e vou melhorando e não desisto, né? E chegou onde chegou hoje, né? Eu acho que eu penso muito nisso que você falou, e eu acho que 80% das pessoas que se formam não trabalham naquilo que gostam de verdade. É muito difícil você conseguir trabalhar naquilo. Não sei, eu penso mais ou menos nisso. E se eu tivesse trabalhado com comunicação, se eu tivesse feito essa parte, provavelmente eu acho que eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei. Eu acho que estava no momento certo, na hora certa, o universo conspirou a favor e a partir dali... É claro que existe uma vontade, é claro que existe um diferencial de guardar nomes, e isso sempre ter uma memória boa para um monte de coisas. Isso é um fator que ajuda bastante também. Mas eu acho que se eu fosse hoje... Eu me arrependo, por exemplo, de não ter, nesse momento, ter feito jornalismo. Eu gostaria de hoje ter entrado no ser jornalista. Eu acho que hoje... hoje não dá, mas uns 4, 5 anos atrás, se eu tivesse pego firme, eu tinha conseguido... me formar jornalista, que hoje acho que me faz um pouquinho de falta. Tá, um pouco do detalhe técnico da profissão, né? Da escrita, né? Acho que escrita. Minha escrita não é boa, eu acho que eu escrevo mal, né? A escrita é um pouco ruim. Mas
burro velho já não aceita mais cabresto. Acho que na minha idade agora é difícil. Não que não é impossível, mas que as coisas são tão dinâmicas, né? Hoje eu tenho que cuidar da rádio, tenho que cuidar dos parceiros e dos eventos que a gente tem cobertura, e tem um monte de coisas que temos que fazer. Estava até fazendo uma campanha eleitoral agora, gravando um spot para um cara. Então isso demora 3, 4 horas para você gravar um spot, né? Então é complicado. Então é difícil. Hoje ficaria difícil, inviável. Nesse momento seria inviável. Isso. E aí eu pergunto, quais são os projetos que o Fofo tá envolvido hoje? Rapaz, né? Cara, essa cabeça é grande, né? Diz que acharam um piolho na minha cabeça, parecia o tamanho de uma barata, de tão grande que é a minha cabeça. Espera aí, não sei se é verdade. Minha mãe disse que minha mãe fazia a compra com o meu bonezinho lá, uma dúzia de laranja cabe no boné. Mas eu uso o boné de velcro, porque aqueles de plástico não fecha no último botão, e às vezes não fecha, né? Mas a cabeça, ela realmente a gente pensa bastante, né? Eu tenho um filho que vai fazer 19 anos domingo agora, né? O Antônio Maurílio, um beijo para ele, vai fazer aniversário. Eu tenho um projeto, a gente tem um projeto com a Liga Radical, que esse é o principal projeto meu hoje, de trazer mais técnica para isso, mais embasado, quem sabe futuramente criar uma liga mesmo, mas não com comissaria, com esse negócio todo, que eu acho isso uma perca de tempo, assim, pessoal, tá muito foda esse negócio de comissário desportivo, comissário técnico, eles vão lá, ficam sentados o tempo todo, isso me incomoda demais, os caras parecem um cofrinho que você tem que ficar jogando dinheiro para validar uma prova, sabe? Acho isso tinha que mudar. A gente tem que fazer isso mudar. Tem um movimento sendo feito aí por alguns organizadores de prova, inclusive, para mudar isso, né? E eu acho que é fato. Todo mundo briga pelo que agrega valor, né? Então, às vezes, se você não percebe o valor agregado, exato. Né, tem um problema. Ou porque não tem, ou porque ele não aparece, né? Que eles são importantes para dar lisura e dar, certificar uma prova, isso é inegável. Mas daí, para o trabalho que desenvolve no decorrer de um rally, é muito pouco perante... O cross-country já eu acho que ele é mais dinâmico. O comissário do cross-country trabalha bastante, né? O comissário do regularidade, às vezes, você vê ele lá ali, sentadinho, confere ali a fichinha e acabou, você não faz mais nada, né? E ele leva uma pacoteira de dinheiro embora, né? Aí você tem que pagar deslocamento, tem que pagar comida, você tem que pagar hotel, aí os caras vão em 2, vão em 3, aí ele não vai comer o PF da tia, né? O cara vai comer que ele acha que tem que comer e você tem que pagar, entendeu? Então é isso. Esse é o projeto, que é o projeto da Liga Radical. A gente tem esse projeto já tem alguns anos. Esse ano seria um ano muito bacana para o projeto, porque eu fechei 20 etapas esse ano. Para vocês terem uma ideia, eu tinha 20 etapas. Tinha um campeonato paulista que eu iria abrir nesse ano. Estaria voltando para a FenaGip num projeto com os organizadores da FenaGip, com o Rafaim Valendovski, que vocês conhecem. Que é justamente criar um espaço separado para a nossa categoria. O ano passado nós fizemos um trabalho bem bacana com eles adoraram o nosso trabalho, não só na narração, mas no desenvolvimento da prova e tudo que aconteceu. Então, a FenaGip e outras tantas provas que nós iríamos criar no Brasil, mas aí ficou tudo para o ano que vem, claro, por causa disso. E uma coisa que eu comecei agora, um projeto nosso novo, é justamente a Grife, né? Que eu comecei a dar uns pitacos agora. Nós iremos criar a Grife Fofo Sports. Eu distribuí já no Brasil 19 mil bonés, né? 19 mil bonés. A gente está com Será? Aqui. Será que tem Será boné? que tem tanto boné por aí? Não sei, hein? Então, são 19 mil bonés, né, distribuídos, graças a Deus, e grandes apoiadores que eu tenho. E eu, conversando com meu filho e com a Renata, e principalmente com meu filho, falou: pai, 19 mil vezes 10 reais, faça a conta, não é? E aí eu resolvi mudar um pouquinho, por causa da pandemia também, por causa desse momento que nós estamos passando.
Creio que o grande pessoal de evento está sofrendo mesmo que eu, muito mais do que eu, muita gente sofrendo muito mais do que a gente, que é o pessoal de evento, o pessoal que carrega a caixa, o pessoal que faz força, os braçais aí, os holders, né, que a gente chama. E que eu falei, não, velho, eu preciso ter alguma coisa mais palpável. E aí eu pensei na grife, então eu vou lançar uma grife da Fofo Sports com camisetas, com bonés, né, com outros acessórios, com pochetes, com a fofochete do Cebola, tanto fala. Com a fofomizeta, com o fofoné, com a fofomala, com a fofomochila, né? Então Legal. nós vamos criar para o ano, para agora, para dezembro, para final de novembro, na primeira prova de novembro, pra vocês verem, né? A primeira prova de novembro vai ser a primeira prova do ano. Vai ser dia 20 de novembro, né? Nós estamos desde 20 de dezembro de 2019, quando eu fiz os 500 quilômetros de São Paulo. Tive aquele hiato que foi o Transparaná com vocês, porque nada acontece nesse momento, né? E teríamos a primeira prova no dia 20 de março. Só que com a Covid acabou não acontecendo. Então nós vamos ter a primeira prova dia 20 de novembro. Vocês imaginam os amiguinhos que trabalham nos eventos, montando arquibancada, aquelas barraquinhas de sanduíche, que vende os ambulantes, né? Então nós estamos tudo aí. frila, né? Se não entrar o evento, não entra o dinheiro, né? Exatamente, pessoal. Então pensando nisso, esse é um projeto que eu também vou tocar para frente ano que vem, esse ano ainda, né? E vamos lançar a linha Fofo Sports de alguns produtos. E aí a gente, além de dar alguns presentes, nós vamos vender algumas coisas com os preços honestos, né? Também não estamos aqui para abusar de ninguém. Não vai ser nenhum boné do Roger Federer, mas vai ser um bonezinho bem legal. Mas, ó, então, com bem qualidade. bonito que tem aqui. Então, boné, eles são coisas bem feitas, né? A gente não abre mão da qualidade das coisas, né? Então, nós vamos fazer umas camisetas agora e estamos criando algumas coisas aí para tocar esse projeto para frente. Essa história é legal. Legal. E os seus apoiadores, Fofo? Quem que hoje ajuda o Fofo aí para frente? Rapaz, é uma história seguinte, né? Eu tenho uma sorte tremenda, né? Eu vendo uma época da minha vida, antes de ter a farmácia, antes de começar a trabalhar, eu já trabalhava como professor, inclusive, comecei a vender móveis modulados. E os móveis modulados, você chegava na casa do cara, às vezes ele tinha uma casa já pronta, com uma pia, sem os armários, sem nada na casa, com os azulejos colocados. Às vezes você chegava numa cozinha, ela estava apenas rebocada, e às vezes você chegava numa casa, ela estava só nos alicerces. E eu tinha a tarefa de vender uma cozinha modulada para esse cara. Então você chegava com um desenho, uma perspectiva, né? Hoje o pessoal faz no 3D, naquela época o pessoal fazendo aquelas pranchetas enormes, desenhava aquelas perspectivas, a planta baixa e a perspectiva dos móveis. Olha como vai ficar a sua cozinha, minha senhora. E você vendia aquilo de uma forma, agarrava o cliente na hora ali. No carro. A mulher já começava aquele griteiro, eu quero, e você vendia a cozinha modulada para a pessoa. Então, eu sou vendedor e eu aprendi a vender as coisas. Mas eu aprendi a vender as coisas que eu sei que têm resultados. E com a rádio, com o programa Fofo Sports, também é a mesma coisa. A gente vende hoje uma possibilidade de negócios, que é justamente o cara se envolver com a gente e a gente tentar ter essa reciprocidade com esse cara através dos nossos espectadores, que são consumidores, naturalmente, são consumidores, muito consumidores, e que o cara vai ter aquela troca, ele vai apostar na gente e a gente vai tentar vender o peixe dele para as pessoas que estão assistindo. Então isso é uma coisa que funciona bastante, temos dado muita sorte, tendo um retorno assustador, fantástico. Claro que existem altos e baixos de espectadores, né? E o próprio Facebook, eles são malandros pra caramba, né? Que essa história de ficar monetizando a parada toda, eu sou totalmente avesso a isso. Mas às vezes os caras falam, pô, você não monetiza, às vezes eles não deixam nem você ver as chamadas. O Facebook mesmo é um parceiro que ele não te apresenta para ninguém. O Instagram não, o Instagram mostra lá quando você está entrando, você tem que ficar olhando, é claro, mas você tem lá
O Instagram está parecendo bem mais legal para mim. Estou gostando muito do Instagram agora, por essa ferramenta que nós estamos usando agora. Eu acho que ela é mais funcional, digamos assim. O Facebook está perdendo um pouco da função, é muito mais ostentação do que qualquer outra coisa, né? E o número de lives, assim, o pessoal vem fazendo que não tem nenhum... Não é um projeto de vocês. A gente sabe quando o cara está fazendo uma live para fazer algo ou para autopromoção. Isso é uma outra coisa também. E nessa pandemia, todo mundo resolveu virar blogueiro, virar digital, né, cara? É uma coisa assim, nada contra, absolutamente, né? Mas precisa ter um pouquinho de embasamento, precisa saber aonde você quer chegar com isso. O que vai te render com isso, né? Qual é o seu objetivo? É um projeto? É uma função? Então, acho que tem um pouco disso também. Legal. E uma pergunta, nesses anos todos de locução, né, de todos os projetos que você já participou, qual foi a coisa mais engraçada? Ou a que você mais... O momento que você lembra, assim... O momento que você lembra que te marcou em todos esses anos? A canelada você já falou, agora eu quero o outro lado. A canelada foi foda, né, cara? Achei que o cara ia falar pro cara me tirar na hora... Pô, eu tava no Rally de Sertões, né, cara? Era uma responsabilidade, né? Você estava ali com o Mark Coma, com o Cyril Depré, porra, cara, com o Stefan Peter Hansen, que eu sou fãzaço do cara, eu tive 3 vezes com ele, eu trabalhei com ele. Esses lados são importantes de se ressaltarem, que foram coisas muito importantes. O Paulo Speed Gonçalves, um menino maravilhoso que infelizmente morreu, mas era assim, um competidor brasileiro, que brigava muito. E os brasileiros, o Gianzinho, com todos os meninos que fizeram a história do Rally, foi muito bacana, muita coisa bacana, né? Mas alguns detalhes importantes que eu não posso deixar de passar para vocês, que é justamente o dia que eu sentei numa viatura, num desses carros do Radical, foi numa etapa se eu não me engano, foi em Nova Prata, lá na Serra Gaúcha, eles me colocaram no carro mais potente. E é um monstro, né? Tem 42 polegadas cada pneu de altura, né? Então vocês imaginam, ele tem eixo de trator, é um negócio assustador. E hoje esse carro está no Paraguai, esse carro. E ele venceu, inclusive, a FenaJip. E foi pela primeira vez eu montei nesse carro, os caras falaram assim, nós vamos devagar com você, pode ficar tranquilo. E eu acreditei, né? E eles fizeram comigo ali o segundo melhor tempo de todo o final de semana. Foi aquele dia, eu tive que trocar a cueca, porque realmente foi radical. Uma sensação. Então foi muito bom, por incrível que pareça, foi muito divertido, foi tenso, né? Me caguei todo, mas foi muito legal, porque, por outro lado, me deu a visão de dentro do carro. Né? Essa semana eu postei uma foto, eu fazia na Cup, eu era praticamente um multifuncional. Eu fazia largada, fazia controle de largada, eu fazia chegada quando eu precisava, eu ajudava a bampear a pista, fazia segurança. E no final, o Nando Leal, que era o cara responsável por fazer o levantamento do carro zero, ele teve uma trombose, ele não podia mais fazer. E eu fui ser o navegador do carro zero antes da largada. Então, também me deu uma outra noção do que a Débora passa com você, o que o cara passa com o navegador, que o piloto passa, essa dificuldade que é você falar com o cara no time certo. Então, foi muito bacana viver essas experiências e poder... Então, andar num carro de rally foi muito legal, mesmo que seja um carro zero e não esteja na velocidade toda, mas te dá uma baita de uma adrenalina, né? E no carro de rally, cara, no carro do Radical, puta merda, você tomar aquela pelotada na cara o tempo todo e você não enxergar direito, gente, me deu uma ideia do que realmente esses caras fazem pelo evento. E proporcionar para 2.000, 3.000 pessoas que estão sentadas ali nas arquibancadas, 10.000, 8.000 pessoas. E eu fiquei assim muito emocionado de saber que a gente está criando um negócio que realmente vai dar muito o que falar. Então isso me deu essa
ótica diferente, esse viés do que é se sentar ali pelo outro lado, de participar dentro do carro de corrida. Muito legal. São experiência para não esquecer, né? São inesquecíveis, sim, né? Tem muitos momentos bacanas, cara. Eu assim, não tem nenhum momento triste nessa minha trajetória do rally. Não tenho nunca tomei um calote, gente. Isso é legal de a gente falar também. Nunca tive um cliente que ficou me devendo R$ 1 sequer, né? Então, isso é bem, bem legal de contar também. Essa história de trabalhar sério, num país sério, onde as pessoas te monetizam e você poder voltar, de sempre estar de portas abertas em todos os lugares. Isso também é muito legal. Muito bom. Acho que a gente já está finalizando, né? A gente tem um limite de tempo aqui no Insta, né? Sim. Só uma horinha, né? Isso, é uma horinha. A gente não queria ir embora, acho que sem falar do momento fofo na vida do Projeto Piloto, né? E com certeza foi esse Transparaná, porque a gente ainda chega, né? A gente chegou no Transparaná ainda discreto, né? A única TR4 do grid da Turismo, né? Então, aquele monte de troller, o pessoal olha assim, esse carrinho aí de shopping, né? E é muito interessante que pouca gente conhecia a gente no Transparaná, né? Foi nosso segundo Transparaná só. E você conhecia, né? E então o papel do locutor nessa hora é falar, ó, aquela dupla ali, ó, fica de olho, tá? Respeita o grid, respeita quem tá lá no fundão. E aí veio segundo lugar, terceiro lugar. E no último dia, um primeiro. Eu tenho um vídeo guardado até hoje, né? Eu falo pro Gustavo, era um desejo meu ganhar uma prova no Sul e ganhar em primeiro lugar na frente de um monte de homem. E eu consegui, né? E é justamente numa prova de balaio. E a tua locução fez muita diferença. Aquele chupa-cavalada no pódio. Foi bacana demais. Eu tenho o vídeo guardado, eu ainda vou montar um negocinho e colocar no Projeto Piloto, porque ficou muito bom. A diferença que você fez pra gente foi sensacional. Por isso que vale a pena você contratar um profissional que saiba das coisas. Volta naquela primeira pergunta de vocês. Segunda, que nada mais prazeroso de que você vê a evolução dentro do esporte. A evolução dentro do esporte, ela só se dá quando as pessoas têm vontade e buscam esse objetivo, né? Esse é o foco principal. E vocês estão atrás desse foco e vêm andando, como outras duplas mistas, que a gente tem aí vários exemplos. Mineiro e Eveli, por exemplo, são uma dupla que buscaram isso, né? Hoje estão lá na Master brigando. A Meide com o Ernesto Kabashima, nossa, a Meide, cara, tá um negócio. A Adriana Michele vencendo agora, depois de 1 ano e meio sem andar. Eu conheci a Adriana Michele no Transparaná, ela cuidava de uma ONG de cachorrinhos, e o Transparaná chegou em Castro, e ela estava lá com a ONG dela, vendendo bebida para ajudar a ONG dos cachorrinhos, que ela cuida dos cachorros de rua. E ela falou, que é isso, velho? Eu vou fazer essa parada aí, eu vou entrar nesse negócio. Pronto. Olha que essa mulher virou monstro na Master com o Igor Kerrenbach, quer dizer, é um negócio maravilhoso. E quando a gente está há muito tempo dentro de um evento, a gente tem uma certa liberdade, trabalha com tranquilidade, e a gente pode ter algumas brincadeiras como essa do chupa-cavalada, né? Porque realmente é um grande prazer para mim poder falar aos 4 ventos que uma mulher, e não é fácil para você, não é? Às vezes ela tem uma fragilidade, sim, que é diferente, a complexidade física do homem para a mulher, é claro que tem diferença. Dentro de um carro de rally faz diferença, a força física às vezes faz diferença para ficar o tempo todo tomando pancada. Só quem está no Transparaná sabe o que é. É uma prova duríssima. Você faz praticamente uma Mitsubishi de um ano inteiro num final de semana, numa semana. Isso é importante a gente salientar para as pessoas. Então a gente tem que valorizar todo o seu trabalho. Então você fica ali sacolejando, o esforço físico de você faz. Aí, de repente, pega uma semana que você está naquele estado interessante, você já está fragilizada, está sofrendo com os seus problemas da menstruação. Aí você está ali, porra, de Chico,
nervosa, planilha, tudo na mão. Não estou dizendo que você estava, nem sei, estou dizendo que... Dá resultado. Então, porra, cara, isso tem que valorizar, sabe? É um gancho que para mim é importante. É como um gancho, quando eu chego e olho para a arquibancada, eu falo, e aí? E o cara fala, e aí? Quando eu tenho aquele eco, quando ele bate e volta, eu já sei que eu ganhei todo mundo. Eu sei que eu já levei a galera no peito. Então é mais ou menos por aí, entende? Então, vocês e você fizeram um trabalho. E são muito humildes, estão tranquilos, e esse é o objetivo, né? Vem arrastando a asa, orelha murcha, né? Daquele jeitinho, dá licença, né? Nós somos lá do São Paulo, lá do Santo André, sabe? Cacete, os caras vêm pra fuder vocês, vêm pra porrada. Ano que vem vamos lá de novo. Se liga que o pau vai torar, e se vocês não fizerem bem, nós vamos comer vocês vivos, vamos arrancar o rim de vocês. Vamos mandar forte. E é isso, sabe? É isso que é legal. E aí eu queria aproveitar e mandar um abraço especial para o André Cebola, né? Você falou de apoiadores, né? Não posso esquecer do André, que sempre me ajudou. Eu estava nós também. Com certeza. Eu estava fazendo a minha primeira cobertura no Rally dos Sertões como imprensa. Eu não tinha lugar para dormir. E estava com orçamento zero. E o meu cinegrafista e o meu operador de drone, naquele ano eu levei uma baita estrutura. Ele esqueceu o drone, gente, a 400 quilômetros para trás. Nossa. Putz. Uma estrada F. Estrada de terra, o deslocamento foi tenso, foi durante a noite, passávamos numa aldeia indígena. E aquele momento, é isso que eu falo, Deus é maravilhoso. Ô, fofo, eu preciso que você me faça tal coisa assim, quero que você faça a entrevista com os meninos lá dos Ducks, né, com o Tonani, né, e, cara, tô depositando um dinheiro para você aqui, você tá fazendo um trabalho maravilhoso, cara, arrumei um parceiro aqui, também vai te depositar um dinheiro, que é o cara do Universo lá de São Paulo. Então, puta merda, cara, eu falei, manda uma motoboy trazer imediatamente o drone. Liguei na hora pro cara lá da cidade, na pousada, que nós estávamos lá em Araguaia. E aí o cara mandou, graças ao André Cebola, que naquele momento foi o anjo da guarda que botou um dinheiro na nossa conta lá e... feroz. Olha só, muito bom. Por isso que nós temos esses apoiadores maravilhosos. Que bom, assim que a gente se ajuda. Que a gente pode contar com esse pessoal. Bem, Fofó, nós vamos encerrando então por hoje. Muito obrigado por aceitar o convite. Essa é a primeira live do Projeto Piloto, né? E é muito bom ter começado com o pé direito contigo. Obrigada mesmo. Fico feliz. Prazer falar com você. A gente tá morrendo de saudades, porque não pode se ver, mas todo dia a gente acompanha você, a Rádio Ícone, post da Fofa, o Kaká junto com a Fofa. Só dela, porque ele não gosta de mim, não. Ele só gosta dela. Tô sabendo. Não posso nem chegar perto. Gente, obrigado. Bom, a gente agradece grande muito. Beijo. Beijo para vocês, beijo para a Fofa. A gente se vê numa próxima e conte com a gente do que você precisar. Obrigado, meninos. Prazer, uma honra, né, ter participado da primeira live do projeto. Muito sucesso e tudo de bom, tá? Conta com a gente também. Pena que é só 1 hora. A gente tem a história para contar aí a tarde toda, a noite toda. Calma, tá que a gente marca outra. A gente marca outra. Marca um café. Dá-se um jeito. Tá bom, gente. Tchau. Beijo pra vocês. Obrigada, pessoal, que participou. Agradeço a todo mundo que participou. E a gente se vê na próxima. Maurício, tô de olho, hein? Tchau. Tchau.